Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do vídeo que eu costumo ver, vocês costumam ver aqui. Normalmente eu faço análise de questões do momento, mas esse vídeo vai tratar de uma ficção. Eu vi alguns filmes em que monarquistas fizeram umas predições, expectativas de como seria a história do Brasil se o Brasil tivesse sido monarquista por mais tempo, ou não tivesse havido a proclamação da República, ou que ele, depois da proclamação, tivesse voltado a ser monarquista. E eles fazem isso de uma forma muito otimista. E eu, que não sou monarquista, acho que isso não seria nada bom para o Brasil. Por isso eu estou fazendo uma história alternativa ao contrário. Uma história alternativa que parte do princípio que o Brasil já nasceu republicano. Vamos ver como seria. Na verdade, o Brasil perdeu 5 oportunidades históricas. A primeira delas é que, essa que eu acabei de falar, que o Brasil nasce como república e não nasce monarquia e depois se transforma em república. Ele já nasceu republicano. Mas as outras são as seguintes. Primeiro, grandes realizadores se tornam os presidentes, porque, infelizmente, os nossos políticos não se notabilizaram pelo brilhantismo, com poucas exceções. Mas o Brasil teve grandes figuras ao longo de toda a sua história. A maioria delas não foram políticos. A maioria delas foram militares, empresários ou grandes inovadores. Então, na nossa história alternativa, o presidente da República vai ser a grande personalidade da época, que normalmente não eram políticos, alguns até foram, mas a ideia é entregar o poder sempre a um desses grandes brasileiros, cada um de sua época. O terceiro seria uma parceria com os Estados Unidos em vez da Inglaterra. Na nossa história real, quando o Brasil se tornou independente, ele começou a se aproximar da Inglaterra e fazer, enfim, se apoiar na Inglaterra para uma série de coisas. E isso foi muito deletério para o Brasil, porque a Inglaterra era uma superpotência e não queria uma nova superpotência para fazer sombra para ela. Então ela boicotou o crescimento do Brasil de uma série de formas. E se o Brasil, em vez de fazer isso, tivesse se apoiado nos Estados Unidos? Muitos dirão, mas os Estados Unidos fez a mesma coisa. Sim, os Estados Unidos têm essa mesma atitude, só que não naquela época. Em 1822, os Estados Unidos não era um país poderoso. Os Estados Unidos talvez fosse até menos rico do que o próprio Brasil naquela época. Ele estava trabalhando duro para se tornar um país poderoso, mas ainda não tinha atingido esse patamar. Só que os Estados Unidos tinham o que o Brasil precisava, que era o quê? Tecnologia na área da industrialização. E tecnologia de ponta da época, que era a máquina a vapor. Os Estados Unidos dominavam, o Brasil não. E o Brasil tinha o que os Estados Unidos precisavam, que era o quê? Matérias-primas, principalmente minério de ferro, de outros materiais ferrosos, que ajudariam os Estados Unidos a construir o seu parque siderúrgico e daí a sua indústria. Então, essa parceria com os Estados Unidos ajudaria os dois a crescerem mais rápido. E teria sido muito melhor para o Brasil, como a gente vai ver nessa história fictícia. Bom, a terceira seria a quarta seria a consequência lógica disso. Quer dizer, o Brasil começar a industrialização logo após a independência, justamente por quê? Por causa dessa parceria, que tem justamente esse objetivo, de permitir a industrialização do Brasil imediatamente. E o quinto é algo que, de um fato histórico que
poucos brasileiros sabem, eu mesmo soube muito recentemente, que foi que quando o Brasil se tornou independente, Angola quis fazer parte do Brasil. E o Brasil simplesmente não ligou, não tomou providência nenhuma, nem tomou conhecimento. Talvez a maioria dos brasileiros nem da época nem tivessem tomado conhecimento disso, como os de hoje também não conheceram. Então, na nossa história alternativa, o Brasil vai anexar Angola. Vai anexar Angola porque uma boa parte dos angolanos queria isso. Chegou a haver um movimento em Angola no sentido de se anexar ao Brasil, e esse movimento foi tão forte que as autoridades de Angola não foram capazes de detê-lo. Eles precisaram pedir reforços a Portugal para poder sufocar esse movimento. Na nossa história alternativa, o Brasil vai reivindicar esse território e lutar por ele. Então a nossa história alternativa começa no dia 7 de setembro de 1822. Como na nossa história real, nesse dia, Dom Pedro I faz o célebre grito da independência para transformar o Brasil num país independente de Portugal. Até aqui, a nossa história alternativa e a história real são iguais. Porém, o então príncipe volta para a capital e aqui a nossa história começa a se divergir da história real. Começa a haver uma revolta republicana. O povo na capital não aceita ser vassalo da família real portuguesa, ao mesmo tempo que é independente de Portugal. Quer dizer, essa ideia fica estranha. Como nós vamos nos tornar independentes de Portugal e continuar vassalo da família real portuguesa? Isso não faz sentido. Então começa a haver uma revolta popular em relação a isso, e essa revolta começa a ganhar adepto entre membros das Forças Armadas. No dia 25 de setembro, os republicanos vencem. A família real e colaboradores são presos. E com isso, essa notícia se espalha pelo Brasil e dá grande ânimo para as pessoas que querem se separar de Portugal. Só que fora da capital, pouca gente percebe que existem três propostas, que seria independência com república, independência com monarquia e continuidade de continuar junto com Portugal. Fora da capital, as pessoas só veem duas propostas: ou é continuar português ou é independência com república. A ideia da independência com monarquia nem passa pela cabeça dos outros centros urbanos. Então, com essa notícia, a revolta popular agora exclusivamente contra o regime português, que ainda está estabelecido no território brasileiro. Então, com isso, avançam muito e grande ânimo, e os portugueses, né, ficam acuados com isso, sabendo que o príncipe foi preso. A maioria dos monarquistas se entregam ou desistem de lutar. E, por fim, os republicanos redobram sua luta por todo o país e com ânimo cada vez mais forte. Bom, com a situação praticamente já dominada no Brasil, embora ainda tenha alguns focos de resistência, no dia 20 de outubro ocorre o Conselho da República, que é o quê? Reunião de líderes militares de vários pontos do Brasil se reúnem na capital, Rio de Janeiro, para decidir como vai ser o novo governo. Tá? E aí, dentre eles, começam a discutir como é que vai ser e decidem que o novo governo vão ser eles mesmos. E aí, dentre eles vão ter que, a partir dali, montar uma equipe de governo e decidem que Bento Gonçalves vai ser o primeiro presidente do Brasil. Bento Gonçalves, um importante líder militar do sul do Brasil, e consideraram que ele era o indicado para ser o presidente dentre aqueles líderes militares de várias partes do Brasil que estavam ali reunidos.
Dia 5 de dezembro de 1822. A revolta de Angola, a notícia da revolta de Angola chega ao Brasil. O Brasil fica sabendo que há uma grande revolta em Angola e que esses revoltosos querem que Angola se junte ao Brasil. E com isso, o Brasil decide que quer que Angola faça parte do Brasil. E aí monta uma expedição de 5 navios de guerra com soldados e armas para ir para Angola, se juntar aos revoltosos e garantir que Angola se torne parte da República recém-nascida. No dia 15 de janeiro de 1823, o Brasil anexa Angola. A expedição chega lá, é recebida com entusiasmo pelos revoltosos e o exército, junto com os revoltosos, derrubam a administração portuguesa e transformam Angola num estado brasileiro. Angola agora pertence ao Brasil. Tá. No dia 5 de agosto de 1823, depois de muita luta e perceber que não consegue avançar, Portugal reconhece a independência do Brasil, inclusive com Angola sendo parte do Brasil. Em troca de a extradição da família real e seus colaboradores, que estavam presos no Rio de Janeiro, e que o Brasil assuma parte da dívida externa portuguesa. A dívida era de todo o Império Português. Uma parte se separou, essa parte vai ficar com a parte da dívida também. E com isso, o Brasil devolve a família portuguesa para Portugal e Portugal reconhece a independência do Brasil. Província Cisplatina. Província Cisplatina, para quem não sabe, é o Uruguai. Inglaterra, Argentina e Brasil disputam a soberania sobre a província Cisplatina, que é o Uruguai. Na nossa história real, esse conflito foi mediado pela Inglaterra. Na nossa história alternativa, a Inglaterra se oferece para mediar, mas o Brasil recusa. O Brasil decide que vai lutar pelo território que considera seu. E depois de algumas batalhas, o Brasil vence a Argentina e, estabelece sua soberania sobre o Uruguai e a Argentina acaba por reconhecer essa soberania. E com isso, o Uruguai torna-se um estado do Brasil. Em janeiro de 1824, finalmente, o Brasil tem tempo e tem condições políticas de fazer o acordo com os Estados Unidos. Esse acordo consiste em os Estados Unidos transferindo a tecnologia para o Brasil, uma estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro até a região ferrífera de Minas Gerais, essencialmente onde hoje é a capital do estado, Belo Horizonte. Tá? E ele vai passar para o Brasil também tecnologia para que o Brasil construa um polo siderúrgico e metalúrgico nessa região, aproveitando o minério de ferro que tem lá. Tá? Vai construir e transferir a tecnologia para os primeiros passos dessa siderúrgica e desse polo metalúrgico. E o Brasil vai pagar por isso exportando minério de ferro para os Estados Unidos. Então, esse minério de ferro é o pagamento por essa transferência de tecnologia que ele vai receber. E construção também. O início da construção acontece em abril de 1824. Tá? A estrada de ferro começa a ser construída em direção ao Parque Siderúrgico, que fica em Belo Horizonte, que fica com esse traçado mais ou menos que está aí no gráfico. Devido à dificuldade de transporte, o polo siderúrgico começa a ser construído com muito menos do que ele realmente precisa para ter uma boa produção. Então, aí ele começa a ser produzido e a fazer a produção sem esse equipamento mais pesado
pela dificuldade de se transportar esse equipamento para lá. Então é uma produção muito incipiente. Ao mesmo tempo, acontece a expansão de Angola. Os bandeirantes, que, sobretudo os que vão caçar escravos, eles resolvem migrar para Angola, porque caçar escravos na África era mais lucrativo do que na América, porque os escravos africanos eram mais valiosos no mercado de escravos. E também havia mais terra para onde se expandir, uma vez que na América meio que já estava quase tudo ocupado, ou pelo lado espanhol ou pelo lado português. Então muitos bandeirantes migram para a África e começam a fazer na África o que faziam no Brasil: adentrar o território e fundar vilas. Com isso, o Brasil cresce no mercado de escravos e a indústria de aguardente de tabaco se estabelece também em Angola, já que esse mercado está florescente, e a moeda de troca para a compra de escravos na África é exatamente aguardente e tabaco. Então, em vez de produzir na América, uma parte resolve produzir na África, que também pertence ao Brasil. E isso ajuda ainda mais a expansão do mercado de escravos. E com isso o território do Brasil na África começa a crescer. A Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade, para quem não conhece, é uma ilha oceânica, fica mais ou menos na altura do Espírito Santo, mas afastado. Por causa do tráfego intenso dos dois lados do oceano, o Brasil chega à conclusão de que deve montar um distrito naval na Ilha da Trindade para ter controle sobre esse tráfego, sobretudo combater piratas. Então, com isso, o Brasil finca a sua bandeira, o que parece ser o oceano, mas não é o oceano, tem uma ilha ali. Bom, em outubro de 1826, o Brasil tem a sua primeira Constituição, muito inspirada na Constituição americana, sempre focada na liberdade da população. Bento Gonçalves é reeleito ainda por esse comitê, ainda não há uma eleição pública. E na África, o Brasil começa a se tornar um grande exportador de escravos, passa a se tornar entre os maiores exportadores de escravos. Bom, em 1828 a industrialização avança, o Parque Siderúrgico é inaugurado, ainda sem aquelas máquinas pesadas para aquela produção mais intensa, mas já consegue fabricar trilhos e algumas outros materiais necessários para fazer a estrada de ferro. E com isso ele começa a construir a estrada de ferro no outro sentido, ou seja, a estrada de ferro está sendo construída a partir do Rio de Janeiro em direção ao Parque Siderúrgico. Agora, uma parte da estrada de ferro também está sendo construída a partir do Parque Siderúrgico em direção ao Rio de Janeiro. Em junho de 1829, os dois ramais se encontram e o primeiro trecho é completo, ou seja, o Rio Parque Siderúrgico está operacional. Então, com esse trecho operacional, o Brasil consegue agora transportar minério de ferro para o porto do Rio de Janeiro e exportar para os Estados Unidos para começar a pagar pelo investimento. Tá? E agora, além disso, ele consegue também pegar equipamento muito pesado, que é difícil de transportar em lombo de burro, começa a pegar esse equipamento muito pesado e levar para o Parque Siderúrgico, e com isso permitir a plena expansão do Parque Siderúrgico e também começar a construir outras empresas metalúrgicas na área. Bom, e Angola continua se expandindo, os bandeirantes africanos continuam fundando vilas e outras, buscando minérios, como fizeram no Brasil. O território continua crescendo, o Brasil passa a ser o maior exportador de escravos da África, e o Brasil descobre agora que alimentos são uma moeda de troca mais interessante do que aguardente e tabaco.
com isso torna-se um grande produtor de alimentos na África, que faz com que ele cresça ainda mais a sua exportação de escravos. Bom, aí em 1830 a expansão ferroviária se torna a grande prioridade do governo brasileiro. Ele começa a construir ferrovias pelo Brasil inteiro para permitir a grande mobilidade dentro do Brasil. 3 novos ramais são iniciados. O primeiro é de São Paulo até Campos, percorrendo o Vale do Paraíba e se conectando com o ramal que vai do Rio de Janeiro até o Parque Siderúrgico, na região de Três Rios. Um outro é a partir de Salvador, indo para Recife por um lado e para Ilhéus por outro. E o terceiro, a partir de Montevidéu, que pertence ao Brasil, nessa nossa história alternativa, indo na direção de Porto Alegre. Então, esses aqui são os novos ramais. De São Paulo a Campos, conectando com o do Rio de Janeiro. Aqui o de Salvador, indo para Recife e para Ilhéus. E o de Montevidéu, indo na direção de Porto Alegre. Evidentemente, isso aqui é apenas o projeto. E vai levar um tempo para isso aí ser construído. Por fim, na África, o ramal Benguela-Cabinda, que é percorrendo o litoral de Angola. Seria mais ou menos esse traçado aqui. Tá? De Benguela até Cabinda é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Bom, a Angola começa a se desenvolver, os investimentos começam a criar o desenvolvimento da economia na região, começa a haver uma grande migração para Angola, vindo do Brasil, do parte americana do Brasil e também de países europeus. O mercado de escravos desenvolve cada vez mais e é a maior riqueza de Angola. E finalmente agora nós temos uma eleição popular que elege o primeiro presidente eleito pelo voto popular, que é José Bonifácio de Andrade e Silva. E para não cansar muito, como essa história é muito grande, eu vou parar aqui por enquanto. Então, o primeiro volume, por assim dizer, da nossa história termina aqui. Em seguida, eu vou dizer como é que essa história continua. Até a próxima.